Na semana que se encerrou no dia 20 de fevereiro, Salvador se transformou num campo de batalha sangrento. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Dom Pedro continuava a fortalecer sua posição como príncipe regente do Brasil. Meu nome é Alfredo de Oliveira Júnior, professor de História, e este canal está acompanhando os principais eventos que levaram à independência do Brasil, semana a semana, 200 anos depois. Na semana passada, após dias de impasse, o general Jorge Avilés e a divisão auxiliadora finalmente embarcaram nos navios de volta a Portugal. O Senado da Câmara do Rio propôs a criação de um Conselho de Procuradores das Províncias e, em Portugal, pela primeira vez, um deputado falou da possibilidade da separação do Brasil. Nessa semana, no dia 15 de fevereiro, o navio Correio Leopoldina chegou a Salvador e, dentre as correspondências, trouxe a carta que nomeava o brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Mello como novo governador das armas da província da Bahia. Assim que teve acesso ao documento, Madeira de Mello informou o seu conteúdo aos comandantes militares da cidade, à junta de governo e ao brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, que ocupava o cargo de governador das armas de forma interina. O governador interino das armas disse então que faria a transferência do cargo instantaneamente, assim que Madeira de Mello tomasse posse na Câmara e prestasse o juramento que era prática comum. Diante dessa colocação, Madeira de Mello questionou: é necessário estas formalidades? Ao que Manuel Pedro respondeu: sim, senhor, porque assim o pratiquei. No dia seguinte, 16 de fevereiro, as tropas portuguesas começaram a se movimentar nas fortalezas do Barbalho e Santo Antônio, assim como nos quartéis de São Bento e do Carmo. Ao mesmo tempo, Madeira de Mello, que procurava confirmar a sua posição, foi à Câmara de Salvador solicitar sua nomeação. O problema é que naquele dia a Câmara estava incompleta, com apenas um vereador e o procurador. Mas mesmo assim, o vereador e o procurador escreveram "cumpra-se", mas não assinaram porque o escrivão da Câmara observou-lhes que o documento estava sem o sinal de registro na Contadoria Geral da Corte, falta que o invalidava. Além das questões burocráticas que dificultavam a sua nomeação, naquele mesmo dia foi feita uma representação dos habitantes da cidade, com 425 assinaturas, reclamando contra a posse do referido brigadeiro no comando das armas. E nessa representação estava o segundo problema para a posse do Madeira de Mello. Manuel Pedro, o governador interino, era muito popular. De ninguém foram desconhecidos os denodados esforços do muito digno senhor brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães, a ponto de o premiar o povo com a patente que tem, conferindo-lhe ao mesmo tempo o governo das armas da província. De ninguém são desconhecidas as virtudes militares e civis deste homem extraordinário. Diante desse cenário, o brigadeiro Madeira de Mello reuniu os comandantes das tropas portuguesas e dessa reunião saiu a decisão de enviar um ofício à Junta de Governo da Bahia, exigindo o reconhecimento da autoridade do novo governador das armas. Como resposta às ações do brigadeiro Madeira de Mello, ainda naquele dia, muitos que eram contrários à sua nomeação começaram a se concentrar no Forte de São Pedro e nos quartéis da Palma e da Mouraria. A disputa entre os dois brigadeiros estava aumentando a crescente rivalidade entre as tropas portuguesas e brasileiras. Segundo um cronista da época, neste clima, resultou apoderar-se instantaneamente o terror dos ânimos do público sensato da capital, antevendo todos neste choque e conflito um começo fatal de anarquia e de guerra civil. Na manhã do dia 17 de fevereiro, a junta de governo se reuniu com Manuel Pedro e propôs que ele aceitasse a nomeação de Madeira de Mello. O governador interino respondeu que concordava, logo que o seu sucessor se achasse com o seu diploma insinuado, apresentado e aceito no Senado da Câmara. Teria se comprometido também a conter na estrita disciplina os corpos sob a sua guarda. Deixou a reunião e foi para sua casa. À tarde foi a vez da junta se reunir com Madeira de Mello. Ele escutou os receios que lhe colocaram dos conflitos entre brasileiros e portugueses chegarem a uma guerra civil. Respondeu-lhes tomando o compromisso de manter a disciplina nas tropas, sob o seu comando. Queixou-se, porém, amargamente, dos que tomavam assinaturas para uma representação contra ele. Mostrando como a situação era tensa na cidade, naquele mesmo dia, as ruas de Salvador foram tomadas por inúmeros marujos e paisanos, os quais, com efeito, passaram a afrontar com expressões grosseiras e sarcásticas todos aqueles que fossem identificados como partidários do brigadeiro Manuel Pedro. Enquanto isso, as forças brasileiras pró-Manuel Pedro também se instalaram no quartel dos aflitos. A cidade de Salvador estava prestes a se transformar num campo de batalha. No dia seguinte, 18 de fevereiro, a junta de governo se reuniu novamente.
Além de seus membros, estavam presentes o brigadeiro Madeira de Mello, oficiais portugueses, autoridades civis e religiosas da cidade, além de cidadãos de toda distinção. Todos os presentes reconheceram Madeira de Mello como governador das armas legitimamente nomeado por Sua Majestade como depositário do Poder Executivo. E buscando uma solução de conciliação que evitasse um confronto entre as diferentes forças, se decidiu pela criação de uma junta militar composta de 7 membros. Madeira de Mello seria o presidente e indicaria 2 membros, Manuel Pedro também faria parte e indicaria mais 2, e o 7º membro seria escolhido tirando-se a sorte. Essa junta atuaria no governo das armas até que o rei e as cortes decidissem definitivamente quem ocuparia o cargo de governador das armas da província. Mas é possível que o brigadeiro português não estivesse satisfeito com tal resolução, pois de fato, ser presidente de uma junta significava uma posição aquém de governador das armas. Talvez por isso, ele tenha ordenado às suas tropas marchar pela cidade na noite do dia 18 e no dia seguinte, 19 de fevereiro, eles atacaram. Pela manhã, mostrando organização e planejamento, as tropas portuguesas atacaram os quartéis da Palma, da Mouraria e dos Aflitos. As tropas nesses quartéis resistiram o quanto puderam, mas aqueles que não foram mortos ou presos acabaram fugindo para o Forte de São Pedro, que se transformou no reduto de resistência à Madeira de Mello. Foi no contexto dos ataques a esses quartéis, especialmente da Mouraria, que ocorreu a invasão ao convento da Lapa. Os soldados portugueses foram impedidos na entrada da clausura pela sora Joana Angélica, abadesa do convento, cujo regulamento impediu o contato de freiras com homens. Ao forçar a entrada, os soldados atingiram Joana Angélica e o capelão, padre Daniel da Silva Lisboa. E em razão dos ferimentos, Joana Angélica morreu no dia seguinte, 20 de fevereiro. Eliminada a ameaça no centro da cidade, Madeira de Mello voltou suas forças para o Forte de São Pedro, ampliando o cerco e preparando um possível ataque. Por volta das 2 da tarde, um emissário do brigadeiro português foi até o forte levando um ofício que intimava a todos que abandonassem o local em 2 horas. Caso não obedecessem, a ordem era de bombardear a fortaleza. Manuel Pedro pediu mais tempo ao emissário, o que permitiu a organização e início da retirada, que continuou até o dia seguinte, 20 de fevereiro. Mais tarde, ainda naquele dia 20, chegou a Madeira de Mello a informação da rendição do forte, que foi ocupado no dia seguinte. Em seu interior estavam apenas alguns soldados e oficiais, além do brigadeiro Manuel Pedro de Freitas Guimarães. Todos foram presos. Esses tumultuados e violentos dias em fevereiro teriam deixado um rastro de 100 a 300 mortos e feridos, além de todos os prejuízos materiais em casas e outros edifícios destruídos e roubados. Além disso, esse confronto foi ponto de ruptura, marcando o início do conflito num dos pontos mais estratégicos do Reino do Brasil, causando a divisão entre grupos e impulsionando o gradual afunilamento das opções entre Lisboa e Rio de Janeiro. Enquanto Salvador se transformava em um campo de batalha, no Rio de Janeiro Dom Pedro continuava a tomar decisões e receber apoios que ajudavam a consolidar sua posição. No dia 15 de fevereiro, a divisão auxiliadora finalmente zarpou, deixando o Rio de Janeiro. E nesse mesmo dia, José Teixeira da Fonseca Vasconcelos, vice-presidente da Junta de Governo de Minas, como representante de sua província, em audiência com o príncipe, criticou os decretos das cortes, apoiando a permanência de Dom Pedro no Brasil como centro comum de união, revestido do poder executivo para o exercer constitucionalmente sobre as Províncias Unidas. E mostrando sintonia com José Bonifácio e com o Senado da Câmara do Rio, a respeito da criação de uma junta de procuradores das províncias, o representante mineiro defendia que o governo de Dom Pedro deveria ser exercido com a assistência de 2 conselheiros por cada uma das províncias, nomeados por meio de eleições legais. No dia seguinte, seguindo os pedidos dos representantes de São Paulo e Minas, além da manifestação do Senado da Câmara do Rio, Dom Pedro publicou um edital para a convocação de um Conselho de Estado, formado por procuradores eleitos pelas províncias, o que daria ao Brasil um centro de união e força, sem o qual o país estaria exposto aos males da anarquia e da guerra civil. E em mais uma ação que reforçava sua autoridade, no dia seguinte, 17 de fevereiro, foi publicada uma decisão de governo que proibia o desembarque de tropas portuguesas que se dirigissem ao Brasil. Uma última coisa. Numa grande coincidência, foi nesse mesmo dia 17 de fevereiro que chegou a Pernambuco uma nova expedição militar vindo de Lisboa para o Rio de Janeiro. Nela vinha o brigadeiro José Correia de Mello, novo governador das armas daquela província, que devia desembarcar 400 soldados dos 1.200 que a expedição trazia. Se nessa semana Salvador virou um campo de batalha, pelo visto, não demoraria muito para que o mesmo acontecesse em outras partes do Brasil.
Se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe e ative as notificações, pois muito mais está por vir. Até a próxima!